Un affettuoso saluto a te, Divaldo, e a tutti gli amici presenti collegati per l'incontro virtuale di questa sera. Sono Tina Paternò dall'Italia, del gruppo di Roma Allan Kardec. Insieme al gruppo Sentieri dello Spirito di Milano abbiamo la grande gioia di aver organizzato ancora una volta un evento con il nostro caro amico, umanista e medium Divaldo Franco. Per noi spiritisti, Divaldo è un esempio di perseveranza, dedizione e fiducia nella causa spiritista che ha abbracciato, diffondendo e vivendo i precetti dello spiritismo e seguendo i passi del nostro Maestro Gesù. Oggi, all'età di 95 anni e con 75 anni di congressi in Brasile e in tutto il mondo, è sempre deciso e instancabile, con una grande vitalità. Davvero non si ferma mai? Ha proseguito la sua attività anche durante il periodo della pandemia, spostando molte delle sue attività online. Oggi ci troviamo riuniti per il consueto tour europeo di Divaldo Franco maggio-giugno 2022. Abbiamo scelto per voi la conferenza che si è tenuta lo scorso marzo ed è stata trasmessa dalla web TV Mansão do Caminho. La conferenza, che ha per tema Speranza e Consolazione, è stata tradotta in italiano, tedesco, inglese, francese, finlandese, norvegese, svedese, olandese e ceco e sarà disponibile sul sito web della Mansão do Caminho. Per coloro che non conoscono il professore Divaldo Franco, faremo una sintesi del suo percorso in questi 95 anni di vita e poi mostreremo una clip sull'opera sociale Mansão do Caminho. Con grande gioia e gratitudine auguriamo a tutti un ottimo ascolto. Carissime amiche e carissimi amici, in attesa di ascoltare il grande medium e divulgatore Divaldo Franco, vi invito ad unirvi a me in questo momento di preghiera. Possiamo chiudere gli occhi o socchiuderli, portando l'attenzione al nostro respiro, che sia profondo, lasciando andare poi il respiro. Ed ora portiamo l'attenzione al centro del nostro petto, dove batte il nostro cuore e dove identifichiamo la sede dei nostri sentimenti. Pacificati nel respiro e nel battito del cuore, portiamo l'attenzione intorno a noi, percependo i nostri mentori spirituali e ringraziandoli per l'azione sempre benevolente nei nostri confronti. Ed ora eleviamo la nostra vibrazione accogliendo e percependo i buoni spiriti. Grati della loro presenza, chiediamo loro di rischiarare la nostra mente affinché possa accogliere i nuovi concetti, le nuove informazioni, per portarle poi come parola ed azione nel mondo. Elevando ancora di più la nostra vibrazione, chiediamo benedizioni per il nostro oratore carissimo, Divaldo Franco, per tutto il bene che ha portato nel mondo. E grati di tutto ciò, elevando ancora la nostra vibrazione, in gratitudine accogliamo nel nostro cuore la presenza del Maestro Gesù, il nostro Consolatore. E grati
di questo momento. Facciamo sì che questa gioia si estenda a tutti coloro che ne hanno bisogno. Coloro che sono sofferenti nello spirito e nel corpo. E grati di questo momento eleviamo il pensiero al nostro Padre Celeste per le benedizioni ricevute in questa vita. Ed ora, in quanto uniti a moltissimi altri spiritisti nel mondo, rivolgiamo loro un sorriso. Affinché questa catena orante diventi consapevolezza che non siamo mai soli. Ed ora possiamo riaprire gli occhi e, rivolgendoci un sorriso, chiudiamo il momento della preghiera e passiamo all'ascolto di Divaldo Franco. Buongiorno, sono Diego del GRAC di Roma. Il professor Divaldo Franco, 95 anni, di Salvador, Bahia, Brasile, da oltre 75 anni continua attivo lavorando instancabilmente all'inclusione sociale di bambini e persone disagiate, promuovendo la diffusione della dottrina spiritista e la pace nel mondo mediante la sua oratoria pacifista. È uno dei più noti oratori e medium di tutti i tempi. Da oltre 40 anni promuove conferenze anche in Italia. Fedele messaggero della parola di Cristo, il suo cammino è lastricato della stella luminosa del Vangelo di Gesù. Riconosciuto in Europa e nel mondo come un grande umanista, pacifista, oratore, educatore esemplare. Nel 1952, in collaborazione col suo fedele amico Nilson de Souza Pereira, ha fondato l'opera sociale Mansão do Caminho, dove attende ogni giorno 3.700 bambini e giovani, oltre alle famiglie e agli anziani indigenti. Con l'orientamento di Joanna De Angelis, suo mentore, ha pubblicato oltre 285 opere di vari spiriti, molte di esse tradotte in varie lingue. Divaldo ha ricevuto molte onorificenze e titoli in tutto il mondo, ne citiamo soltanto alcuni. Dottore honoris causa in scienze umanistiche, Università Montreal, Canada. Ambasciatore della pace nel mondo, ONU, Ginevra, Svizzera. Ambasciatore della bontà nel mondo, Fondazione Kelsang, Londra. Dottore in parapsicologia, Università dell'Illinois, Stati Uniti. Da 24 anni porta avanti il movimento che ha creato Você e a Paz, Tu e la Pace, già esteso in varie città del Brasile e del mondo. In occasione dei suoi 92 anni, nel 2019, è uscito nelle sale cinematografiche brasiliane un film autobiografico, Divaldo, il messaggero della pace, dove racconta la sua vita e il suo percorso spiritista. Carissimo D, desideriamo esprimerti tutta la nostra gratitudine per gli anni di affetto, conforto e orientamento con cui continui a guidarci, sostenendoci a divulgare la filosofia spiritista, incoraggiando il nostro percorso evolutivo, arricchendoci interiormente. Ti siamo infinitamente grati, carissimo fratello e amico. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Há aproximadamente 19 séculos, antes que fosse publicado o Livro dos Espíritos, os filósofos e pensadores da época, particularmente na Grécia, tentaram explicar um dos então mais graves enigmas que existiam no pensamento. Antes deles, naturalmente, na Índia, na China, civilizações de cultura mais recuada, a questão palpitante também havia chamado a atenção. Na Grécia, no entanto, nós tivemos a oportunidade de ver que Leucipo, Lucrécio, Demócrito
preocuparam-se largamente com a constituição da matéria. Que seria a matéria? As formas, porque a sua apresentação. Como era constituída a vida? De onde vinham os seres, especialmente os animais, os homens e as mulheres? Qual era o seu destino? E especialmente como eram constituídos? Foi então que Lucrécio e Demócrito estabeleceram que a criatura humana e que todas as coisas materiais eram formadas de conglomerados atômicos, isto é, de partículas indivisíveis. A matéria ia sendo divisível até chegar a uma parte em que não podia mais ser dividida. Ela era esférica e mais tarde Leucipo acrescentou com Demócrito que provavelmente deviam ter uma argola para poder acoplar-se umas nas outras, assim formando o campo da aparência. Mais tarde, Aristóteles, que herdara a cultura de Sócrates e de Platão, asseverava que o importante era conhecer os elementos principais que formavam a matéria e estabeleceu que eram 4 elementos: o ar, o fogo, a terra e a água. Eles eram responsáveis pela sequia, o calor, pela frieza demasiada, mas também pela abundância de manifestações em que eram vistos. As ideias do ponto de vista materialista aí ficaram condensadas. As ideias espiritualistas encontraram em Sócrates, em Platão e Aristóteles outras explicações, conforme a Bíblia dos judeus. Mais tarde, essa investigação na Idade Média chamou a atenção de Renato Descartes e de Newton, que estabeleceram que essas formas eram indefiníveis, mas que possuíam elementos dentro delas. Foi mais ou menos entre 1802 e 1807 que Dalton, o grande químico, estabeleceu que, através das suas observações, havia, dentro deste elemento único, outras partículas, mas ele não pôde ir adiante por falta de recursos técnicos da química. Só mais tarde, bem mais tarde, por volta de 1872, que William Crookes, na Inglaterra, fez um tubo e envolveu esse tubo, fazendo passar internamente por ele uma corrente elétrica. E Crookes notou que do polo negativo saía uma suave claridade. Ele denominou a essa claridade de fluidos catódicos, ou energia catódica. Começava a ser uma larga experiência, porque a partir de então, desse 1872, os cientistas começaram a investigar e foi uma desmaterialização da própria matéria. As opiniões multiplicavam-se, dividiam-se, e mais tarde, Wilhelm Röntgen, o notável estudioso, percebeu uma coisa curiosa. Ele envolveu a mão da sua esposa em uma chapa e colocou sob os raios catódicos de Crookes. E teve uma surpresa. Quando revelou a chapa, ali estava a marca da mão da senhora. Nascia o raio-x. Ele denominou a essa energia como raio-x,
Um pouco mais tarde, Rutherford, estudando a constituição de determinada substância, urânio, por exemplo, percebeu que o urânio eliminava 3 tipos de raios: alfa, beta e delta, e que esses raios eram a menor fragmentação da matéria. As investigações continuaram. E mais tarde, já no século XX, o casal Curie conseguiu constatar, aliás, a radiação nuclear, fazendo pesquisa com a pechblenda, toneladas e toneladas de pechblenda, que ela fazia ferver em verdadeiras fogueiras de madeira nos fundos da Universidade de Sorbonne. Certo dia, no escuro, ela percebeu que no fundo de um vasilhame de louça em que ela havia colocado os restos daquela tonelada imensa de pechblenda, havia uma radiação. Então percebeu a matéria radiante e também percebeu que as suas mãos, de tanto mexerem com essas substâncias, estavam gravemente feridas. Era o resultado da irradiação molecular. As investigações cresceram grandemente no século XX, porque Einstein, por volta de 1905, apresentou a teoria da relatividade do tempo e do espaço. E logo depois acrescentou também observações muito valiosas para as pesquisas que se realizavam então. Vemos que a matéria foi desaparecendo. Mais tarde, Pauli percebeu a ondulação da luz e detectou que a luz era formada de feixes de vibrações. Portanto, era constituída de matéria e de energia. Por volta de 1923, o príncipe de Broglie, da escola da Escandinávia, apresentou com outros trabalhadores uma teoria extraordinária a respeito da constituição nuclear da matéria, e surgiu a teoria da complementaridade. Essa complementaridade cresceu e, quando menos esperava, por volta dos anos 40, 50, se descobriu que o átomo podia ser constituído de aproximadamente 60 partículas diferentes. Hoje, com as conquistas notáveis no campo da ciência física, da química e da astrofísica, se asseveram que são de 260 elementos a constituição da matéria. As últimas são fascinantes. O neutrino, por exemplo. O neutrino é uma partícula tão veloz que consegue atravessar uma galáxia com a velocidade do pensamento. Mas há cerca de 60 e poucos anos, matematicamente, conseguiu-se chegar à possibilidade de uma partícula que era mais imaginativa do que real. E então se lhe deu uma denominação. No ano passado, havendo realizado das pesquisas de laboratório no grande tubo de choque de partículas, o choque de 2 prótons se liberou com uma celeridade incrível aquilo que havia sido denominado de bóson e passou a ser chamado bóson de Higgs, o cientista inglês que havia pensado na possibilidade dessa partícula que é conceptual. E a física deixou de ser
newtoniana das manifestações idênticas seguras para ser a física das probabilidades. Porque essas probabilidades não podem ser demonstradas facilmente em laboratório, mas somente em cálculos matemáticos perfeitos ou em experiências que, por acaso, são bem-sucedidas, dando lugar ao conhecimento desse bóson, que fascinou o mundo. A sua velocidade e a sua desintegração é muito mais rápida do que o próprio neutrino. Nesse bárátaro e nessa busca científica, nos grandes debates das academias, Firth, um astrofísico inglês, teve a coragem de dizer que a matéria não existe. Só existe o aglomerado de átomos, com o que concordam todos os investigadores. Mas ele foi mais adiante. Ele disse que chegou a contactar o espírito e definiu que o espírito é o elemento comparável à eletricidade e ao magnetismo e que tem as suas próprias características. Ele ficou tão impressionado que estabeleceu um nome. E esse nome era Mind. Mind, em inglês, como sabemos, mente. Mas então ele explicou que a mente, que o espírito, era constituído de partículas, às quais ele deu o nome de mindomes. E a energia passou a ser a razão do universo. Energia que se transforma em matéria quando congela ou quando se aglutina. Matéria que, ao ser diluída, se converte em energia. Nesse momento grandioso, a humanidade, há cerca de um século e mais da metade, possui o livro dos Espíritos de Allan Kardec, que também teve a grande preocupação de saber quem era o ser humano, de que era constituído, como era a sua vida. E Allan Kardec perguntou aos espíritos que era Deus. E os espíritos responderam que é a causa básica do universo, a inteligência suprema. E mais tarde, Allan Kardec perguntou: e que provas nós temos da existência de Deus? A resposta foi fascinante. Tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Se nós olharmos as constelações, as galáxias, que hoje são contabilizadas em sextilhões, cada uma delas com milhões, trilhões de astros no firmamento, ficaremos deslumbrados com esta inteligência suprema que criou o universo. Mas teve um momento em que o universo apareceu. E os cientistas até hoje perguntam: este universo que nós estamos, será que é o único? Foi o primeiro? Haverá outros? E Lemaitre, também o investigador, estabeleceu que o nosso universo começou há 15 bilhões de anos, quando houve o Big Bang, a grande explosão. Dois cientistas, Penzias e Wilson, detectaram essa explosão, daí terem conseguido medir o tempo em que houve aquele encontro de duas partículas que se mantinham paradas, até que uma delas potencializou, houve o choque, e aí começou a expansão do universo. Dessa expansão do universo, mais ou menos há 4 bilhões de anos, da imensa
esfera incandescente que girava no espaço, saiu o nosso sistema solar. E dele sai a nossa Terra. E dela sai a nossa Lua, através da fragmentação. E o ser humano começa a aparecer nas primeiras moléculas de vida na intimidade dos oceanos, há 2.200 milhões de anos. Allan Kardec, então, pergunta no Livro dos Espíritos, que é o Espírito? E eles mesmos responderam, o Espírito é o princípio inteligente do universo. E estabelece que no universo há 2 princípios. Aquele que é massa, matéria, e aquele que é energia, espírito. Então nós temos Deus, espírito e matéria. E o Livro dos Espíritos se transforma no mais notável elemento da química, da física, da astrofísica modernos, procurando explicar quem somos, de onde viemos e por que sofremos. Então, uma terrível inimiga da criatura humana, que era a morte, morreu ante a realidade de que nós somos, o princípio inteligente de natureza imortal. Algumas pessoas dizem eterno, mas não é certo. Porque a palavra eterna quer dizer que não teve princípio, nem tem fim. Deus é eterno. Não temos como dimensionar em nossa mente o aparecimento dessa inteligência, o funcionamento dessas leis que mantêm o universo, graças a 4 leis. Essas 4 leis mantêm, por exemplo, o universo, o nosso sistema. São apenas 4 leis. A da gravidade, do eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica frágil. E nós vemos a grandeza desta realidade. Para dar uma ideia, quando olhamos o átomo e a sua constituição de nêutron, elétron e próton, o grande sábio Oppenheimer, alemão que veio para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, diz o seguinte: se alguém me perguntar no átomo aonde está o elétron, eu não sei dizer. Porque o centro está com um movimento de uma partícula em uma velocidade de 86 mil quilômetros por segundo. E no outro sentido, o próton, que está com a velocidade de 76 mil quilômetros por segundo. Se por acaso essa velocidade variasse, aquela partícula cairia no abismo. Então, é essa lei universal de velocidade, a luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, são leis transcendentais que regem o universo no qual surgiu a vida. A mais grandiosa lição de todas essas pesquisas. E eu fiz uma síntese muito modesta, somente para dar uma ideia da realidade filosófica dentro da ciência de investigação a respeito da criatura humana. E qual é a necessidade da criatura humana? Desde aquela pequena célula, desde os líquens no fundo do mar, e depois a sua proliferação, o surgimento das primeiras partículas vivas, das plantas, dos seres animais, depois a multiplicidade das guelras nos peixes, dos aparelhos respiratórios dentro das águas,
para o surgimento dos batráquios, depois dos quadrúpedes, das aves, e desta realidade imensa que hoje nós podemos contemplar através dos notáveis conhecimentos da ciência. Então veio o Espiritismo, esta revelação filosófica, científica, ético-moral, de consequências profundas na religião. Por que suas consequências são profundas? Porque no momento em que o primatas homini saiu do instinto para a razão, ele começou a pensar. Até então, era um animal, como os outros animais. Diferia da sua estrutura, mas tudo nele eram instintos. Comer, dormir, fazer sexo. De repente, da furna em que se encontrava, ele teve medo. Medo que ele não tinha, porque era um animal que enfrentava os animais. Mas, de repente, ele percebeu que, estando na furna, qualquer animal predador entrava e destruía-lhe a vida. Então, o que faz? Ele sai da furna e vai residir nos lagos, nas palafitas, porque qualquer adversário ele podia perceber e fugir em tempo. Então ele passou a pensar, e a primeira emoção desse ser foi o medo. O medo que está aliado ao instinto básico, à preservação da vida. Todos, por instinto, lutamos contra a morte. Reagimos, fazemos esforço, dizemos que não acreditamos, não temos medo da morte, até a hora que ela chega. Naturalmente existem exceções, como em qualquer outra regra, mas eu falo da generalidade. E nós somos consumidos. Mas somos consumidos, por que nós morremos? Porque nós temos um quantum de energia que nos dá essa vitalidade. A vitalidade a essas partículas atômicas que estão dentro de nós, 260, como disse, e que constituem o universo, porque elas estão em nós, como Allan Kardec recebeu dos Espíritos, da questão 540 do Livro dos Espíritos. O átomo primitivo um dia será anjo, através do fenômeno da reencarnação. Assim como o anjo de hoje foi átomo em algum momento da nossa história ancestral. O Espiritismo vem como ciência. Por que como ciência? Porque se pode investigar em laboratório. Enquanto os sábios usam instrumentos especiais para penetrar nas micro e macropartículas, o Espiritismo usa a mediunidade, uma faculdade orgânica das criaturas humanas. E, através dessa faculdade orgânica, o Espiritismo demonstra que a morte é exatamente uma mudança de estado vibratório. Eu estou hoje na matéria, como você que me ouve. Aqui estão aglutinados os átomos. Mas se eles se desarticularem por falta da energia, que chamamos energia vital, há uma desagregação, a falência dos órgãos e a morte do corpo. Mas não da energia, que nós chamamos alma ou espírito. Esse espírito é o ser que pensa. O organismo é a máquina através da qual ele se comunica. Façamos de conta que essa máquina é o escafandro para descer à intimidade das águas. Quando tiramos o escafandro, continuamos pensando. O escafandro não pensa, ele obedece ordens. Essas ordens vêm do psiquismo, do espírito, do ser, do princípio inteligente. E a esse princípio inteligente
Deus concedeu o grande milagre da vida. A vida, muitas vezes mal falada, combatida, é um dos mais notáveis milagres junto ao universo. O universo é um milagre. Nós nunca podemos saber por que ele existe, para que existe e por que estamos nele. A grande verdade é que ele existe, estamos nele e evoluímos com ele na direção de um estágio que o Evangelho chama o reino dos céus, e de quem Jesus falou que o reino dos céus está dentro de nós. O Espírito vem dizer que esse reino dos céus não é um lugar, embora haja lugares de energia onde vivemos. A Terra é uma cópia desse lugar de energia plena, mas é uma cópia imperfeita. Tudo que temos aqui, temos lá. Mas nem tudo que existe lá, nós temos aqui. Porque somos cópia. Trazemos essa ideia no inconsciente da matéria, vitalizamos-la, tornamos-la realidade objetiva, que mesmo depois que passa a matéria, essa energia permanece. E então vem dessa investigação, através dos fenômenos mediúnicos que comprovam a imortalidade da alma, a certeza inabalável da religião criada pelo pensamento de Jesus, ou criada no pensamento de Jesus. Quando este homem extraordinário veio ter conosco, a humanidade se encontrava lamentavelmente dominada pelo politeísmo, com a exceção do povo israelita, que acreditava no Deus único. E no meio de todas as questões vigentes, esse homem singular e diferente veio nos ensinar que o alimento dessa energia chama-se amor. Enquanto o corpo necessita de variadas substâncias para manter todas essas organizações atômicas, o princípio inteligente precisa de vibração. Vibração afetuosa, do amor na sua amplidão e na sua variedade infinita. Isso nós vamos ver na harmonia. O que é a harmonia? É uma lei de amor que aglutina as coisas dentro de uma ordem. Aristóteles falava muito a respeito da harmonia. Porém, Platão falava da ética, ambos 400 anos antes de Jesus. Jesus vem e fala da ética, amar, da harmonia, fazer o bem. A minha harmonia íntima depende do que eu faço ao meu próximo, porque o que eu faço ao meu próximo, eu estou fazendo a mim mesmo. O bem ou o mal que eu fizer é para mim. É um bumerangue. Atira-se o bumerangue, ele vai e volta. Ele tem uma curva e retorna ao lugar de onde ele partiu. Então surge o destino da criatura humana. Qual é o nosso destino? As religiões dizem a mesma coisa, com palavras diferentes. Vai para o Averno, vai para o céu, vai para o paraíso, vai para Shangri-La. Nós voltamos às origens, ao mundo de origem, que é chamado o reino da imortalidade. Se nós formos nobres, se tivermos uma vida saudável, nós voltaremos muito bem. Como eu faço uma viagem, saio de Salvador para visitar Washington, eu serei aquilo que eu levo de mim, o meu caráter, a minha conduta, os meus valores, o meu temperamento. Em Washington, eu posso degenerar ou posso aprimorar-me. Quando eu voltar para Salvador, eu trarei as experiências que levei e aquelas que eu pratiquei em Washington. Não importa que seja em outro lugar, elas estão na alma que eu sou. Uma alma, um espírito encarnado. E aonde quer que eu vá, esse contributo irá comigo. Eis aí porque existe sofrimento.
O que é o sofrimento? Buda perguntava, por que sofrer? Exatamente por causa da fragilidade da matéria. É um desgaste. Nós pegamos o aço mais inoxidável. Com o tempo, ele consegue sofrer as intempéries. Tudo se transforma no universo, menos o amor de Deus, que permanece para nós. Então, a filosofia desta ciência está toda centrada na ética moral do Evangelho de Jesus. Porque Jesus disse, eu vos mandarei alguém. Eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei alguém consolar-vos. E é por isso que no livro dos Espíritos, este manancial de sabedoria, na quarta parte, há um outro livro, ele é constituído de 4 livros, e o quarto se chama Esperanças e Consolações. Nós teremos que manter sempre a esperança, porque a nossa fatalidade é o bem, é a felicidade. E se nós aprendermos a cultivar a felicidade através dos bons pensamentos, das boas palavras, das boas ações, nós agora teremos consolações. Mesmo a morte desaparece. Lhes contarei uma experiência. Faz mais de 40 anos. Eu era muito mais jovem. Hoje eu sou um rapazinho de 94 anos. Naquela época eu deveria ter uns 50. Muito bem. Nós temos o hábito de atender as pessoas que nos procuram. Antes da reunião, essas pessoas passam por um atendimento fraterno, são encaminhadas, ou depois das reuniões públicas. E eu estava atendendo a uma fila depois da reunião, quando veio até mim uma senhora muito desesperada. Ela se fazia acompanhar de uma amiga que a confortava, pedindo que tivesse paciência. A senhora chegou-se até mim e foi bastante rude, para não dizer grosseira. Ela disse, eu vim aqui por instância de minha amiga, porque eu não acredito. Eu não acredito nos espíritos, não acredito no Senhor, não acredito em nada, mas eu estou desesperada. Eu sou psiquiatra da corrente psicanalítica, sou freudiana. Não creio em nada. Mas eu era mãe. Meu filho, aos 16 anos, suicidou-se. E eu estou desesperada, porque a minha vida desapareceu também. Para que a minha vida, meu marido e eu, meu marido é psiquiatra, estamos aqui em Salvador, temos uma imensa clientela, vivíamos em função da formação do caráter e da vida do nosso filho. E no domingo passado, ele suicidou-se. Então, nós estamos desesperados. O que é que o senhor pode me dizer? Eu olhei-a demoradamente, como a dor enlouquece as pessoas. E como o materialismo não tem nada para nos dar. O que é que o materialismo diria para ela? Dê um tiro na cabeça e morra também. Mas será que resolvia o problema? Ele disse, Keida, acredite ou não a senhora, a morte não encerra a vida. Muita coisa eu queria que não fosse, mas infelizmente é diferente. Então não é o fato de eu crer e a senhora não crer que existe a imortalidade da alma. Ela existe porque é uma lei do universo. Nada morre, nada se perde, tudo se transforma. Nós temos isso na química há vários séculos, mas também é na vida. Seu filho não morreu, cometeu um dos mais graves erros morais perante a vida. O suicídio, como diz Kardec, neste 4º livro de Esperança e Consolações, é o inimigo terrível da vida, é o crime mais covarde, porque quem vai se matar não dá oportunidade a si mesmo para que se possa salvar.
E é um ato de ingratidão. O indivíduo é egoísta, o seu drama faz ele se matar e ele faz que aqueles que o amam sofram. Será isso justo? Seu filho tinha um motivo para se matar, ninguém mata-se sem motivo. Mas ele não pensou no seu amor de mãe, do amor do pai, possivelmente da namoradinha, dos amigos e do trauma que a todos nos causa. Mas enquanto eu falava com ela, eu fui entrando em transe e vi, como normalmente, acercar-se uma senhora bastante diferente dela, fisionomicamente, de estrutura. Ela era uma senhora mais ou menos de 1,60 m, a outra era uma senhora mais alta, mais delicada nas formas, mais magra. A senhora se aproximou de mim e me disse: minha filha é uma sofredora. Ela é ateia, é materialista e sofre, porque ela quer uma explicação para tudo e o materialismo não tem. Quem está falando é Leontina. Diga para ela, eu sou a mãe dela. Eu morri há menos de 3 meses. Diga para ela. Eu continuei falando outras coisas e, de repente, eu disse, apesar da senhora não crer, eu lhe pergunto, a senhora acha que eu lhe conheço? Não, nunca ouvi. Não, você não me conhece. Eu disse, mas eu conheço a dona Leontina. Ela teve um choque. Mas dona Leontina é mamãe. Eu disse, exatamente. Ela está aqui dizendo-me que ela morreu há uns 3 meses e está tentando salvar o neto, que era uma das razões da vida dela. E me descreveu o neto, falei a ela. Mas, nesse momento, eu vi um rapaz magro, pálido, com a marca de um tiro no rosto, sangrando. Eu me assustei. Então, dona Leontina me disse, é meu filho, meu neto querido. Ele suicidou-se com um tiro de revólver. Notem, ela me disse que ele se suicidou, mas não como. Então, ele veio aqui para poder confortá-la, embora ele esteja com muito ódio dela e do pai. Porque ele tinha a vocação religiosa. Desde criança ele adorava a religião católica. Queria ser padre. Frequentou o catecismo contra a vontade dos pais. Deixaram. Frequentou a cruzada eucarística. E agora, aos 15 anos, ele queria permissão para, no ano seguinte, entrar no seminário menor. E os pais disseram que, em absoluto, preferiam vê-lo morto a vê-lo no sacerdócio católico. E no domingo, tiveram uma discussão à mesa. Ele então perguntou, mamãe, você me garante que não há morte? Morreu, acabou? Você me garante que não há nada além da morte? Eu disse, meu filho, eu sou uma psicanalista. Eu conheço a psique, a alma. O ser humano acabou, acabou. Quando falta oxigênio no cérebro, acabou o pensamento. Pode a pessoa continuar viva, mas cadê a alma? E ele foi ficando agitado e perguntou ao pai, papai, mas eu queria salvar almas. E o pai ironizou, quais almas? Será que você não tem um problema sexual? E está querendo fugir, ocultar? O rapaz foi um escândalo. E disse, então, se eu me matar, acabou. Os pais disseram, acabou. A vida não tem sentido. Exatamente. Foi tranquilamente para o quarto, acabou a discussão. Mas, ao invés de ir ao seu quarto, ele foi à alcova dos pais, porque ele sabia que o pai tinha um revólver na mesinha de cabeceira. Tinha muito medo de ladrões, tinha licença para andar armado. Entrei na gaveta, tirou um revólver e deu um tiro no rosto. E matou-se. Eu aí fiquei ainda mais chocado. E disse para ela,
Eu vejo aqui um rapaz com tais características. Mas a senhora era tão rude que, ao invés de me ouvir, ela me segurou assim e disse: o senhor é telepata. O senhor está recebendo por telepatia o meu pensamento. Eu digo: talvez, mas sou respeitável, que a senhora veja. Eu não sabia de nada e agora eu sei. Por telepatia ou por telegrafia, como a senhora quiser, a senhora não pode negar que eu sou um paranormal. Não sou comum. Mas, em verdade, eu sou apenas médium. Eu sou espírita, como a senhora sabe. Aqui é uma casa espírita. Sou médium e capto. Agora, para a senhora entender, terá que ler bastante. Para desfazer essas ideias estúpidas de Freud, de Adler, de Lacan e etc. Sabe, o senhor sabe? Eu digo: sim, senhora, não é só a senhora que tem cultura. Os pobres, os humildes também leem. Eu leio. Eu sei ler e leio. E até eu sei, eu tenho convicção. Eu disse para ela, ainda me recordo, há mais de 30 anos que eu lido com os espíritos. Não será a sua crença que me vai abalar ou constranger, minha senhora. E lembre, a senhora veio aqui. Eu não a chamei. Porque nós não insistimos com ninguém. A pessoa está sofrendo, vem. Se não vem, achamos ótimo. Que seja feliz. Não somos daqueles que impomos ser feliz conosco. Não, não. A senhora tem que ser feliz conforme os seus padrões. Ela disse: o meu filho, o que é que ele está dizendo? Mas eu não falei. Porque ele estava dizendo: ela me matou. Ela está com a consciência de culpa. Porque foi graças a ela e a papai, quando disseram que eu ia encontrar nada, que eu me matei, para que eu continuar naquela vida, ter a minha fé, a minha religião, e não poder exercer. Mas eu não disse. Não era o momento próprio. O médium deve ter muita tranquilidade e discrição para saber o que transmite. Ficamos um pouco e ela foi, ainda acalmou. E disse: mas, senhor Divaldo, como é que se explica isso? Eu sei que morreu, acabou. Eu digo: não. Falaram para a senhora que morreu, acabou. Mas nem tudo o que nos falam é verdade. Isso mesmo não é verdade. Pode ficar tranquila. Senhor Divaldo, o senhor me recebe se eu vier com meu marido? Eu digo: aqui na fila. Eu não faço atendimento particular, porque não sou guru, não vivo disto. Eu tenho trabalho, sou funcionário público, e nas minhas horas de folga, ao invés de ir para os divertimentos comuns, eu me dedico ao espiritismo. É uma doutrina diferente, religiosa, em que se pratica a caridade, mas pode trazer seu marido. Ela ficou um pouco abalada, porque ela teria que decifrar tudo o que eu lhe falei. Nunca me tinha visto. Se era telepatia, formidável, eu acho ainda mais formidável que o pensamento dela me tivesse contando tudo isso. Bom, se foi, eu continuei a vida normal. Na próxima reunião, que foi na terça-feira, isso foi no sábado à noite, eu a vi nas cadeiras que nós reservamos para os visitantes que nos querem falar, acompanhada de um senhor. Ele tinha um rosto patibulacho. Ela estava com as marcas do choro, mas não estava nervosa. Por fim, na sua hora, ele veio com ela e disse: Divaldo, este é o meu marido. Ele disse que as mulheres temos muita imaginação e que tudo aquilo que eu falei com o senhor é imaginação minha. Isso não se dá. O senhor poderia dizer a ele alguma coisa? Eu digo: não é assim. Vamos devagar. De lá para cá, e não daqui para lá. Eu não sei se tem algum espírito que queira vir. Eu sou um telefone. Mas se não tiver quem faça a chamada, o telefone fica desligado. Vamos conversar. Ele disse: Divaldo, eu sou psiquiatra. Eu disse: pois não, sua esposa disse. E começou a falar. Era um homem muito culto. Fomos conversando. Em certo momento, eu vi chegar a sogra dele. Aquela mesma senhora
um espírito muito bom. E então, a senhora me disse, ele é um homem sensato. Ele não crê por causa da sua formação cultural. Mas, se você falar alguma coisa que eu lhe vou dizer, ele vai ficar impressionado. E então ela me falou algo muito particular da convivência da família lá na casa deles, que ela morava com eles. Então eu disse assim, doutor, aquele mesmo anjo a que eu me referi, a mãezinha dela, está aqui conosco. Ele disse, Divaldo, como é que o senhor vê? Eu digo, como qualquer pessoa vê. Quem tem miopia vê com deformidade. Se usar o óculos, corrige e vê com perfeição. Eu não posso explicar como é que se vê. Diria, vendo. Aparecem, vendo. Constituídos de uma energia que foi a energia que tiveram durante a reencarnação. Diz, mas é tão interessante que chega a ser impossível. Eu digo, eu também acho. E então aí eu disse, e ela estava falando de quanto foi feliz, que o senhor não era um genro para ela, era um filho. A ponto de me ter referido, eu disse para ela, não sei quais os detalhes, para não constranger. Mas ela me disse que tal fato, um fato muito pessoal, que o senhor ainda não falara com a sua mulher, falou com ela. E ela lhe aconselhou a conversar com a sua mulher. É verdade? Ele ficou lívido, já era pálido, mas ficou lívido e disse assim, é interessante. E perguntou a ela, lembra-se, meu bem, daquele fato, e narrou o que o Espírito me tinha dito e eu não falei. E até disse, mas, meu Deus, os ateus chamam também por Deus, é tão curioso. Meu Deus, se isto é verdade, qual é o sentido da vida? Eu seria amar, ajudar o próximo, como eu estou ajudando o senhor. Nunca o vi e talvez nunca volte a ver. Mas estamos aqui conversando, dando sentido à sua vida. Com a perda de seu filho, o senhor perdeu a razão de viver. Eu disse, agora a minha vida é vazia. E fomos conversando. E mais. Aí aparece o rapaz. Aparece o rapaz e Joana de Ângeles, minha mentora, permitiu que ele escrevesse ao pai. Eu tenho sempre papel, mensagens e as obras de Allan Kardec para oferecer às pessoas que vêm falar comigo. Então eu peguei papel, o nosso palco era um pouco mais alto. Eu debrucei-me e ele escreveu uma mensagem muito rápida, mas muito angustiada por causa do suicídio. Senti as dores morais e as dores físicas da bala da face. E então eu disse, olha aqui a mensagem que ele está lhe mandando. Esse homem parou e me disse estas palavras. Às vezes, eu trabalho com um doente e minha mulher trabalha também. Lutamos 10 anos para limpar, foi a palavra que ele usou, para limpar o indivíduo de um trauma, de um problema. E quando ele está limpo, nós dizemos, agora vá e goze. Ele sai do consultório, vai atropelado por uma bicicleta e morre. Não é um paradoxo? Ele disse, é um paradoxo. E então ele me disse mais. Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, vá gozar, vá divertir-se, porque você vai morrer. A vida não tem sentido, mas agora eu sei que tem sentido. E voltaram, e tornaram-se espíritas. E ele me disse um dia, à medida que os dias se passavam daquele domingo fatal, eu planejei matar minha mulher e matar-me também. Então me recordei do livro número 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças, que o materialismo não dá. Ele passou a ter esperança. Poderia ser agora do pai, ele poderia ser pai dos órfãos que não têm pai. E o consolo
de saber que o filho vivia. Ainda psicografei ao largo dos anos mais 3 mensagens do rapaz. Com o tempo, é claro. Ele era muito jovem. Deus é amor, não é um punidor. E muita coisa ele tinha a favor. A inocência, o lar que morava, as ideias. Então, esperanças e consolações. Não pode haver dor mais doída do que quando morre alguém que nos é querido. E o seu lugar vazio não é preenchível. O dia tem aspecto de uma noite tenebrosa. A saudade é um punhal que está sempre presente. E o sentido da vida sofre um grande abalo. O Espiritismo é o consolador que Jesus nos ofereceu. Nos dá a esperança de viver. Eu tive a experiência de quase morte por volta de 1970. O médico me deu menos de um mês de vida. Ele já morreu há muitos anos e eu aqui estou. Na certeza da imortalidade da alma, aguardando o momento da grande viagem, porém aguardando na ativa, com os limites que uma idade avançada às vezes impõe, com esses problemas da atualidade e a certeza do valor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca vos deixarei órfãos. Ele disse, eu rogarei a meu Pai, e meu Pai enviará o Consolador, que vos repetirá as minhas lições, que vos dirá coisas novas e ficará convosco até a consumação dos séculos. Aguardemos que esta mensagem luminosa, incerta em 5 livros básicos, em 2 suplementares e numa revista que foi publicada desde janeiro de 58 até março de 69 do século pré-passado, e nós temos a doutrina espírita, esse diamante lapidado, com as obras complementares dos médiuns sérios, dos apóstolos da causa, dos devotados servidores do bem, para nos enriquecermos de esperança e termos a alma consolada pelo carinho doce de Jesus Cristo. Muita paz. Carissimo Dì, immensamente felice col cuore ricolmo di gratitudine per questo incontro virtuale e per l'eccellente conferenza di profonde lezioni sempre arricchenti. Sei sempre di grande esempio e di stimolo per tutti noi. Ci manchi tanto all'Italia, a Roma, a Milano e a quanti ti amiamo. Speriamo tutti di ritrovarci presto con questi eventi in presenza per rivivere altri giorni forieri di gioia, di pace e felicità dell'amata dottrina che sempre ci fornisce preziosi insegnamenti. Grazie carissimo Dì. Con tenerezza e riconoscenza un grande abbraccio speciale da tutti i fratelli del GRAC. E concludendo, desideriamo ringraziare Junior e tutti coloro che hanno contribuito affinché questo evento si realizzasse al meglio. Un caloroso abbraccio a tutti. Che Dio ci benedica sempre.